Na casa de Samuel e Susanna Wesley, onde John nasceu e se criou, não se falava muito em aniversário e festas. Aparentemente, o único aniversário enfatizado era o 5º, pois era nesse dia que Susanna ensinava o alfabeto aos filhos. Já no dia seguinte, a criança começava a aprender a ler, tendo a Bíblia como sua cartilha e iniciando sempre com Gênesis 1:1. Wesley começa a fazer menção de seus aniversários a partir de 1779. A seguir, alguns trechos de seus escritos fazendo menção de seus aniversários. Mal posso crer que hoje começo os 68 anos de minha vida. Quão maravilhosos são os caminhos de Deus! Como tem me guardado desde a minha meninice. De 10 aos 14 anos, tive somente pão como alimento, e nem sequer o suficiente. Creio que, em vez de me prejudicar, isso me deu a base para a minha boa saúde. Quando cresci, depois de ler o livro do Dr. Shane, decidi ser parco em minha alimentação e beber bastante água. Esse foi o grande meio de manter minha saúde até os meus 27 anos. A partir daí, comecei a cuspir sangue e os fiz por vários anos. Um clima cálido me curou o mal. Depois estive próximo da morte por conta de uma febre que me deixou mais saudável do que nunca. 11 anos mais tarde, tive tuberculose em 3º grau e, em 3 meses, Deus curou-me. Desde essa data, não conheci mais dor ou enfermidade e agora estou bem melhor de saúde que quando tinha 40 anos. É a obra de Deus. O aniversário passou a ser um dia especial de reflexão sobre a bênção e ação de graça. No dia 28 de junho de 1771, Wesley se encontrava na Irlanda. Ele testemunhou que sua voz e vigor eram os mesmos de quando tinha 29 anos. Ele não mencionou seu aniversário nos anos de 1772 e 1773, mas retornou o tema em 1774. No seu registro, ele se apresenta como homem gozando de uma saúde perfeita, apesar dos seus 71 anos. Mas a verdade é que Wesley nem sempre esbanjou saúde. Ele declarou em seu jornal, sob a data de 6 de janeiro de 1754, iniciei as notas sobre o Novo Testamento, uma obra que eu nunca teria tentado fazer se não estivesse tão enfermo, a ponto de não poder viajar ou pregar, mas com saúde suficiente para poder ler e escrever. Comentando um outro momento sobre a mesma enfermidade, ele apresentou seu estado de saúde em termos bem mais dramáticos. Tenho recentemente recebido um forte chamado de Deus para levantar-me e ir-me daqui. João 14:31. Estou convencido de que tentar semelhante coisa não o posso protelar, disse Wesley. Porém, 20 anos mais tarde, no seu aniversário, eis o que ele escreveu. Hoje, sendo meu aniversário, o primeiro dia de 72 anos, me pergunto, como é que me acho com a mesma força que há 30 anos? Que minha visão está consideravelmente melhor e os meus nervos mais firmes. Que não tenho nenhuma das enfermidades que geralmente acompanham a velhice. A causa fundamental é a vontade de Deus, que faz aquilo que deseja fazer. Os meios, principalmente, são os meus hábitos de sempre levantar às 4 da madrugada, durante esses últimos 50 anos. Minha prática de pregar às 5 da manhã, um dos mais saudáveis exercícios do mundo. Meu hábito de nunca viajar menos de 4.500 milhas por ano. Como para provar seu estado de saúde, ele mencionou: à noite preguei em Yan,
por volta das 11 do dia seguinte em Osmoterle e à noite em Tirski. Excepcionalmente, quando evangelizava na Irlanda, ele ficou bastante doente. No dia 17 de junho de 1775, ele teve febre alta e alguns dias depois declarou que se considerava mais morto do que vivo. Contudo, sobre o dia 28, o seu aniversário, ele escreveu: confiando em Deus, para o espanto dos meus amigos, parti rumo a Dublin. E no dia seguinte, ele disse estar mais forte do que estivera naquela manhã. No seu aniversário de 1776, ele refletiu o que escreveu em 1774 e acrescentou que pregava melhor do que quando tinha 23 anos. Ele justificou como as razões da sua longevidade a sua capacidade de dormir imediatamente, em caso de necessidade, e o fato de nunca ter perdido uma noite de sono em toda a sua vida. E ele concluiu a sua declaração de forma surpreendente ao considerar 2 febres violentas e 2 profundas tuberculoses como remédios fortes, e ainda atribui a sua resistência física a sua tranquilidade de espírito e a ajuda de Deus, como resposta às muitas orações. Em 1777, ele escreveu: pelo especial favor de Deus, encontro todas as minhas faculdades de corpo e de mente como estavam quando eu tinha 24 anos, ou seja, meio século antes. Em 1778, ele repetiu o parecer do ano anterior e em 1779 não mencionou o aniversário, mas em 1780 ele afirmou que estava com o mesmo vigor que quando tinha apenas 27 anos pela bênção de Deus. Parafraseando Números 23, ele exclamou: isto tem Deus obrado, principalmente pelo meu constante exercício, meu levantar cedo e minha pregação de manhã e à tardinha. Em 1781, nada de novo. Idem, em 1782. Quando começou seus 80 anos de vida, ele celebrou esse aniversário numa aldeia em que morava na Holanda. Lembrando o Salmo 90:10, Wesley declarou que ele havia alcançado 80 anos e seus olhos não haviam escurecido. Em 1784, Wesley afirmou estar com forma física e mental igual à que tinha há 40 anos antes, o que ele imputava não a causas secundárias, mas ao Senhor soberano de todos. Afirmou também que não tinha mais aquelas dores que enfrentara na mocidade, como dor de cabeça, dentre outras, e outras desordens. Em 1785, ele atribuiu a Deus o fato de nunca sentir cansaço e repetiu isso em 1786. Ele não mencionou seu aniversário em 1787. É bem provável que a emoção gerada pelo seu encontro com John Howard, famoso pela reforma das prisões inglesas, tenha feito Wesley esquecer seu aniversário. A coisa começou a mudar em 1788, mas não abruptamente. Ele sentiu uma deterioração da visão e da memória. Em 1789, esses mesmos sintomas continuaram, só que em maior grau, mas todos esses fatos não conseguiram derrotá-lo. Ele escreveu: o que temeria se eu me inquietasse pelo dia de amanhã? Mateus 6,34. Que meu corpo sobrepujasse a mente e criasse teimosia ou rabugice? Mas tu, Senhor, responderás por mim. A importante narrativa de seus últimos dias, escrita por Elizabeth Richard, revelou muito a respeito de seu estado de espírito e de suas atividades nesse período. No dia 17 de fevereiro de 1791, ele pregou em Lambert e voltou para sua casa em City Road, bem resfriado. No dia seguinte, ele pregou em Chelsea, onde foi obrigado a fazer alguma pausa por causa das enfermidades. No dia seguinte, quando ele teve que pedir ajuda aos seus colaboradores que assumissem as suas tarefas por alguns dias. Mas na quinta-feira seguinte, dia 23, ele pregou seu último sermão na casa de uma família que estava evangelizando.
E esse foi o começo do fim. A nós, porém, cabe admirar o exemplo desse veterano, que espalhou até o último momento a boa nova da salvação em Cristo. Na sexta-feira, ele pediu que a senhorita Rich lesse o livro que ele estava lendo, quando começou a doença que lhe seria fatal. Tratava-se da trágica narrativa de um escravo do Caribe, chamado Gustavo Vassa. Wesley nunca se recuperou daquele forte resfriado, apesar de toda a atenção e tratamento do Dr. John Whitehead, seu médico e amigo de longa data. Ele também teve as atenções das dedicadas mulheres, notavelmente Elizabeth Rich, autora do detalhado relato da sua doença e morte, e sua sobrinha Sarah Wesley, e dos diversos pregadores como James Rogers e Joseph Bradford. Quais foram as últimas palavras que lhe saíram dos lábios? O melhor de tudo é que Deus está conosco. Conforme narrou Rich, ele de fato, reunindo todas as suas forças, pronunciou essas palavras 2 vezes. Mas pouco depois ele se despertou e, entre outras palavras, falou: "O Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio." Salmo 46:7. Durante a última noite de sua existência terrestre, James Rogers e mais 2 pregadores fizeram vigília. Eles se testificaram que durante aquela noite, à beira da morte, tentou cantar um dos seus hinos favoritos, baseado no Salmo 146. Mas ele só conseguiu pronunciar: "Louvarei, louvarei." Estava tentando dizer: "Louvarei o Senhor durante a minha vida." Com certeza, essas foram as últimas palavras no sentido comum do tempo. Embora ele tenha conseguido despedir-se de alguns com a palavra adeus, porém, muito mais que suas últimas palavras, ele nos deixou a herança de sua fé e o testemunho de sua vida inteira. Portanto, como o fiel Abel, John Wesley, depois de morto, ainda fala. Hebreus 4:11. Se esse vídeo te edificou e você reconhece que ele é relevante e que ele acrescentou alguma coisa e pode ajudar outras pessoas, nos ajude a crescer. Se inscreva no canal, dê o seu joia. Nos ajude a divulgar uma boa palavra, a palavra de Deus. Nesses dias que as notícias ruins elas ganham muita repercussão e elas são divulgadas com bastante intensidade. Nos ajude a fazer o contrário, divulgar a coisa boa, divulgar a palavra boa. Seja o nosso parceiro em divulgar boas coisas e a palavra de Deus. Compartilhe esse vídeo com alguém que você goste, com alguém que você sabe que precisa ouvir desta palavra, que precisa de edificação, que precisa de um ânimo novo, de um renovo. Compartilhe esse vídeo. Nos ajude a crescer. Com sua ajuda, o YouTube pode entender que esse conteúdo é relevante e indicar para mais pessoas. Esse é o canal Pela Fé, um canal criado para divulgar e para anunciar Jesus Cristo até que Ele venha. Que Deus te abençoe e Deus te guarde e você prospere em nome de Jesus Cristo. Amém.